Que começou agitado, né? Desde manhã a gente tem muitas repercussões depois da fala do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Cláudio, no geral, o que fica é que foi um discurso muito mais para consumo interno do que uma apresentação mundial, né? Nos pontos que o Brasil abordou mundialmente, talvez a questão do meio ambiente, pontos da economia, que podem existir algumas divergências, mas a coisa acabou ficando mesmo para o nosso quintal aqui, com muitos pontos polêmicos, né, Cláudio? Exatamente. Hoje o discurso do presidente Jair Bolsonaro foi igual, ou pelo menos obedeceu o mesmo princípio de todos os demais, né? Com a exceção dos principais personagens que marcam presença na Assembleia, na 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, afora ali o Biden e ali dois ou três presidentes de nações mais importantes, ali do G7, etc., tirando estes, cujas opiniões, cujas análises, cujas projeções e opiniões as pessoas prestam atenção, o restante foi exatamente como se comportam todos os presidentes do Brasil, né, desde que isso está vigorando. Ou seja, o Brasil fala, o presidente aproveita a honra de falar na abertura, ser o primeiro a discursar na abertura das Assembleias Gerais. Os presidentes do Brasil usam esse momento para se dirigir aos brasileiros. É disso que se trata, né? Lá fora, ninguém está interessado no que o Brasil pensa. O que, de um modo geral, os chefes de Estado e do governo têm um certo interesse, uma certa curiosidade em saber como anda ali a questão ambiental no Brasil, os índios e tal, e pronto. Mais do que isso, nem precisa dizer, porque eles não estão interessados em ouvir. E aí os presidentes do Brasil, sabedores disso, como os presidentes de 99% dos países representados na Assembleia Geral, acabam se dirigindo aos seus próprios concidadãos. Foi o que aconteceu hoje, e o que nós tivemos foi mais do mesmo, né? O presidente Bolsonaro afirmando ou reafirmando algumas crenças, algumas posições. Ele, enfim, tascou uma crítica em que ele se coloca como se fosse aquele que salvou o Brasil do socialismo, do comunismo, etc. Uma visão que, é claro, é arcaica, né, do processo. Hoje em dia, o conceito de esquerda e de direita está muito distante do que já foi no passado, até porque a esquerda, tal como era concebida no passado, essa morreu, né? Essa aí, por fracasso, pelos sucessivos fracassos, eles acabou morrendo. O único país comunista que acabou se dando bem e tal, porque fez a opção pelo capitalismo. É um país comunista, capitalista, como é o caso da China. Todas as outras experiências fracassaram, e isso forçou essa mudança de conceito, digamos assim, entre esquerda e direita. O que era antes a esquerda, essas pessoas, esses grupos se apropriaram de algumas bandeiras, muito espertamente, bandeiras assim, que tem a ver inclusive com a questão ambiental e tal. Mas aquela esquerda e direita que se refere ao Bolsonaro no seu discurso é uma esquerda que já não existe, né? Então, assim, é uma referência que ele faz absolutamente desnecessária, embora previsível. Trata-se de um político conservador, né? Um político de direita se orgulha disso, né? E reitera o tempo todo as críticas que ele faz a outras formas de poder, de exercício do poder. Mas também a gente viu o Biden, né, se referir de maneira desairosa a Cuba, e talvez até com certa justiça, porque ali ainda está instaurada um regime, um país que adota uma ditadura de esquerda comunista, de esquerda clássica, né, digamos assim, e que a gente conhece muito bem, o Estado falimentar, e que se encontra também o regime cubano. Mas, de qualquer maneira, o presidente, como era previsível, como estava previsto, o presidente falou da questão ambiental. Ele trouxe uma novidade interessante, que é um conceito de emprego verde, né? Ele falando sobre o fato de que estão no Brasil as melhores, maiores, mais numerosas opções do que ele chamou de emprego verde, que exatamente decorre da economia gerada
pela questão ambiental, né? Pela preservação do meio ambiente, pela exploração racional e sustentável dos recursos naturais, coisas dessa natureza, que de fato tá no futuro aí das ambições da economia brasileira, para além do agronegócio, evidentemente, também citado de maneira bastante enfática pelo presidente da República. Ele falou da questão dos índios, foi bom ele ter dito, por exemplo, que muita gente aponta o dedo para o Brasil, fazendo acusações sobre a questão indígena, etc., até os próprios brasileiros, né? Recentemente a gente assistiu a responsável pela área de direitos humanos da ONU, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, divulgar, ou pelo menos deixar que se utilize o seu organismo para divulgar mentiras a respeito do Brasil, a respeito, por exemplo, da falta de vacinas para índios, quando o Brasil, de todos os países que têm população indígena, é aquele que mais vacinou os seus indígenas. Quando isso aconteceu, estou falando de 3 semanas atrás, o Brasil já tinha vacinado 87% da população indígena naquela ocasião. O presidente falou sobre isso e fez uma comparação que eu acho que foi importante ter feito, que o Brasil hoje trata os índios de uma maneira, da maneira que é muito diferente daquela imaginada por muita gente, tanto que eles hoje, os índios, eles são proprietários legítimos e perpétuos de 14% do território nacional, o que não é pouco, né? E aí ele fez uma comparação dizendo, olha, esse é uma extensão territorial semelhante à soma da Alemanha e da França, só para citar dois países ali europeus. O que é um exemplo impactante. Foi importante ele dizer isso. Ele também falou da questão da vacinação, falou dos compromissos do Brasil com a democracia, com as liberdades, coisas assim, e também de questões pertinentes ao seu ideário, né? E escorregou no tomate quando falou lá na questão de tratamento precoce e tal. Aquela coisa desnecessária que ele acabou fazendo ou falando, certamente para se dirigir ali, fazer um afago entre os seus seguidores que acreditam nisso, né? Talvez por isso ele tenha mencionado, mas era dispensável ele fazer isso. Ele não precisava disso para manter os bolsonaristas raiz, como é que eu diria, fiéis a ele, né? Ou fiéis à sua pregação, etc. Mas ele fez isso e acabou criando mais pretextos para a pancadaria que se seguiu contra ele, inclusive no Brasil. E aí a gente vê e aí as coisas se dividem, as opiniões se dividem. Tem aqueles que são ativistas, que são os lacradores de sempre, que esculhambam com ele, chamam ele de mentiroso, inclusive no noticiário. É uma coisa impressionante no Brasil, né? Veículos de comunicação chamando o presidente da República de mentiroso. E de outra forma, também tem aqueles que defendem o Bolsonaro e que dizem que ele nunca disse tantas verdades, etc. Enfim, ele fez um discurso que serviu aos dois interesses, tanto da sua base eleitoral quanto daqueles que se opõem a ele. E foi um discurso, portanto, em que ele mostrou mais do mesmo, né? Absolutamente igual ao que ele já fez antes. Mas foi um discurso de uma maneira geral, como destacou Gésner Oliveira hoje à tarde na Band News TV. Foi um discurso muito mais ponderado, digamos assim, né, do que ele já o fez antes na própria tribuna da Organização das Nações Unidas. Evidentemente que as pessoas dão importância ao que acham que devem dar, né, e de acordo com seus interesses. Quem é adversário, quem não gosta do Bolsonaro, quem é adversário, quem é ativista, quem é lacrador e tal, vai esculhambar com ele até a 15ª geração, né? Quando não faltar mais o que dizer dele, vão dizer que ele tem chulé, que tem mau hálito, né? Que solta pum quando dorme, coisas dessa natureza. Mas o fato é que o discurso dele serviu aos dois interesses, tanto daqueles que o defendem, quanto daqueles que o atacam. Do ponto de vista da relevância política, tirante essa repercussão, né, servindo aos dois lados, eu não vi nada muito relevante. Eu achei até um discurso pobre do ponto de vista da novidade. A única novidade que eu notei
foi essa referência que ele fez, que eu acho que é muito interessante, que os brasileiros, inclusive a economia que se forma em torno do tema, deveria se preocupar mais, que essa questão da economia verde, né, dos empregos verdes, são oportunidades de negócios sustentáveis, né, na base enfim, em termos de meio ambiente, que eu acho que é uma coisa que o Brasil tem tudo para, digamos assim, dar as cartas no mundo inteiro, né? E é isso, eu acho que foi mais do mesmo, foi Bolsonaro, como é que eu diria, ali, in natura. Pois é, mas um discurso pobre, você bem citou, viu, Cláudio? O Cláudio Zanetti também citou nessa mesma linha o discurso do presidente Jair Bolsonaro, e bem como o Fernando Schiller também citou aqui na programação ao longo desta tarde, Lana, um discurso que, de fato, como o Cláudio bem destacou, vai atender de qualquer forma aos dois lados, né? Ao público dele e também aos opositores que vão ter ali armas para atacá-lo depois de todo o conteúdo que ele mostrou ali. Um conteúdo curto, né? Foi um discurso rápido, né? Sucinto. Mas enfim, que o Bolsonaro ali expôs o que ele, enfim, rotineiramente expõe nas falas dele. Exatamente. Tem muitos chavões que foram usados ali, que eles são repetidos pelo presidente quase que diariamente, né? Sempre defendi vidas e empregos têm que ser tratados da mesma forma, com a mesma importância. A liberdade do médico para receitar tratamento off-label. São coisas que ele repete quase que diariamente, né? O ataque aos prefeitos e governadores. O ataque aos prefeitos e governadores. O ataque... E aí, ali, eu acho que em algum momento ele teve coragem para atacar o lockdown, para atacar o distanciamento. Diante da comunidade internacional que consideram, consenso, que são as únicas políticas que tiveram algum resultado antes que a vacina tivesse uma cobertura expressiva. Não dá, não tem outra forma de fazer, além de usar máscara, manter o distanciamento e, num primeiro momento, fazer o lockdown, fazer o isolamento, que foi duríssimo, foi muito difícil para a maioria da população brasileira. Todo mundo consegue perceber isso, mas ele ataca como se não tivesse eficiência, não fosse uma medida eficaz. Ele já disse isso, inclusive, aqui no Brasil, no cercadinho. Então, pego do gancho do Cláudio Humberto, que é mais do mesmo, é discurso do cercadinho, que ele costuma fazer rotineiramente, só que um pouco mais polido. Colocou ali num teleprompter, temos que reconhecer que o presidente está ganhando mais e mais desenvoltura para ler o teleprompter, né? Está ficando um pouquinho melhor. O primeiro discurso foi muito mais lunático e com muita mais dificuldade de expressão, né? Dava para ver que ele estava lendo, agora não, ele já está mais tranquilo. Falou para os apoiadores dele. Isso é uma obviedade, né? Estou resumindo aqui tudo que ele disse. E já no primeiro momento, Cris, ele diz que quando fala que veio mostrar um Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. Então ali o presidente já diz, olha, não vou falar o que a imprensa diz. E o que ele está querendo dizer com isso? Olha, me sinto à vontade aqui para liberar várias fake news, né, do meu grupo, porque, vamos ser bem sincera, pelo menos em 2 momentos o presidente deu uma enfeitada na realidade bem legal, ou mentiu, né? Claramente mentiu quando disse que o 7 de setembro foi a maior manifestação da história do Brasil. Não foi numericamente, né? Tem outros... diretas já, as manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Já foi contestado numericamente esse argumento, né? Não foi. Eu imagino que ele deve ter feito um levantamento antes de pronunciar essa frase, porque senão seria irresponsável da parte dele, e não é real. E quando ele diz que pagou um auxílio emergencial de $800, de novo, no mesmo ponto, ano passado a gente teve o mesmo problema, né? Porque ele deu uma exageradinha ali no valor. E esse ano ele botou tudo na régua, somou o valor que uma pessoa teria recebido anualmente pelo que foi pago pela quantidade de pessoas, quando a gente sabe que não é real. Dividiu o valor de maneira bruta e jogou o número anual ali, $800, como se todo mundo tivesse recebido esse valor. Quando a gente sabe muito bem que a base diminuiu, o valor diminuiu, não foi bem assim. Mas, enfim, vamos lá. Isso acho que não é nenhum ponto dos mais importantes. Acho que o presidente, primeiro, ataca a imprensa na primeira frase, né? Abriu a boca já dizendo que o Brasil real não está nas páginas dos jornais, na televisão. E o Brasil real dele, do presidente Jair Bolsonaro, que, do meu ponto de vista, não existe em lugar nenhum, é o Brasil da fantasia. Não, a gente não tem problema de crise energética, a gente produz muita energia limpa, maravilhosa. A gente não tem o problema do desemprego, porque a economia está bombando, né? A gente não tem vários problemas que o jornal mostra diariamente, né? A fome, as dificuldades, a violência avançando. Enfim, ele não está ali
de repente, para falar tanto, né, assim, sobre a realidade, o Brasil real. Mas, enfim, acho que o ponto mais problemático do discurso do presidente Jair Bolsonaro, da minha perspectiva, Cris, é a questão da pandemia. Ali o presidente fugiu da realidade completamente, fugiu da verdade. Um ponto importante que ele reconhece, e todo mundo sabe, é que hoje a gente vacina muito, vacina bastante. Estamos indo bem. Podia ser muito melhor? Podia ser muito melhor. Podia ter começado antes, podia já estar numa segunda rodada, podia um monte de coisa. Mas, enfim, recuperamos ali, né? O Brasil já tem bastante gente vacinada, já está começando a retomar a economia, muito por conta da vacinação. O turismo se recuperando, a atividade econômica, os negócios abrindo. O presidente deu ênfase para essa informação e falou sobre, lamentou as mortes, como ele sempre fala, assim, né? Lamento as mortes. Criticou o isolamento, o lockdown e disse: apoiamos a vacinação, contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário. Para que polemizar isso, né? Ao contrário, ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Enfim, tem um pouco a ver com comer pizza do lado de fora do restaurante, né? O presidente ali marcando uma posição que é completamente irracional. Porque falar contra a vacina num país que tem... Vou repetir, gente, faz tempo que a gente não fala aqui sobre o número de mortes. O Brasil tem uma média hoje de 500 mortes por dia. Não acabou a pandemia, não. Infelizmente, a gente ainda tem muitas mortes. No quadro geral, o Brasil... Infelizmente, com suas quase 600 mil mortes, aparece em segundo lugar em números absolutos, depois apenas dos Estados Unidos. E quando a gente coloca na regra proporcional à população, o Brasil está em nono lugar hoje, com o maior número de mortes do mundo, proporcionalmente falando. E o presidente ali disse que a gente... não entendo por que as pessoas são contra o tratamento precoce, que eu acho que foi um erro tremendo retomar esse assunto quando a ciência já tem certeza da ineficácia desse tipo de medicamento, infelizmente, Cris. E termina, para coroar o discurso do presidente, que eu acho que é a frase mais sensata, resume a frase mais sensata dita pelo presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU, abre aspas, a história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Fecha aspas, inclusive ao senhor presidente Jair Bolsonaro, Cris. Linha Internacional. Como que o mundo reagiu à fala do presidente Jair Bolsonaro? Felipe Quirin, um abraço para você. Olá, Cris, tudo bom? Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na ONU e é claro que repercutiu na imprensa internacional. Aqui na Europa, a preservação da Amazônia, que desperta o maior interesse, as políticas ambientais do governo Bolsonaro têm sido alvo de críticas internacionais desde o início do mandato e a próxima Conferência do Clima acontece aqui no Reino Unido no começo de novembro, a COP26. A agência Reuters destacou que o presidente adotou um tom conciliatório para a questão ambiental e que depois de cortes de recursos na área, a promessa é dobrar o investimento para combater o desmatamento ilegal. A agência Bloomberg, especializada em economia, disse que Bolsonaro fez um discurso moderado em uma tentativa de melhorar a imagem do Brasil no exterior. Nos Estados Unidos, a pandemia ganhou destaque. O Washington Post disse que o Bolsonaro abriu a Assembleia da ONU, é um presidente que não é conhecido por grandes esforços no combate à Covid-19 e que a Assembleia da ONU este ano tem como principal foco o combate à pandemia. O jornal The New York Times lembrou que Bolsonaro não tomou a vacina contra a Covid e no discurso defendeu o uso de drogas ineficazes para tratar o coronavírus. Essas são algumas repercussões da imprensa internacional sobre o discurso do presidente Bolsonaro. Boa. Eu volto com você. Valeu, Felipe Quirin, nosso correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, direto de Londres, trazendo para a gente também a repercussão internacional desta fala do presidente Jair Bolsonaro. 5h22.